E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa videoaula de hoje sobre questões de trocas de calor e capacidade calorífica. Não esquece de ir lá nas redes sociais, as aulas estão todas postadas no canal do YouTube Tio Léo Física, você pode acessá-las a qualquer momento, tá certo? Se inscreve lá, deixa seu comentário e seu like. Vamos para a aula? Antes da gente comentar as questões, vem com o Tio Léo para a gente revisitar o conteúdo, tá certo? Vamos lá! Lembre que trocas de calor acontecem quando você mistura duas substâncias que estão em temperaturas diferentes, de tal maneira que a substância que tem maior temperatura cede calor para a substância que tem menor temperatura, até que elas atinjam o que a gente chama de equilíbrio térmico. O ideal é você fazer isso dentro de um sistema que a gente chama de adiabático, ou seja, dentro de um calorímetro, para que ele esteja termicamente isolado, de tal maneira que nenhum calor interno pode sair, nenhum calor externo pode entrar no teu sistema. Quando isso acontecer, a diferença de temperatura vai fazer o calor fluir até que seja atingido o equilíbrio térmico, que seria a temperatura constante e igual nas duas substâncias, ok? Feita a revisão, vem com o tio Léo para a gente fazer questões de fixação do saber. Vamos lá? Primeira questão. Considere dois corpos A e B de mesma massa de substâncias diferentes. Cedendo a mesma quantidade de calor para os dois corpos, a variação de temperatura será maior em qual dos corpos? Bom, lembre lá, o que é que vai controlar essa variação de temperatura para ser maior ou menor? É a substância, a característica dela, é o calor específico. E o que é calor específico? Vamos analisar o caso da água. O Czinho é o calor específico dentro da equação de calor sensível. O Czinho da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso quer dizer? Que você necessita dar 1 caloria para cada grama de água variar a sua temperatura em 1 grau. Perfeito? Então é o calor específico que determina se uma substância aquece ou resfria mais rápido. Então, substâncias que têm o Czinho com valor grande precisa de muito calor para variar a temperatura de cada grama dessa substância. Quem tiver o Czinho menor, com pouca energia por pouco calor, já varia a temperatura facilmente. Então, como a questão pede quem terá a variação maior de temperatura vai ser aquele que tiver o menor calor específico, porque com pouca quantidade de calor a temperatura já varia facilmente. Então, resposta da nossa questão, letra E. Próxima questão diz assim para a gente. A tabela abaixo apresenta a massa M de 5 objetos de metal com seus respectivos calores específicos sensíveis Czinho. O objeto que tem maior capacidade térmica é o Di, então está aqui a tabela, valor para o Czinho, calor específico, valor para a massa. Só que ele pede agora capacidade térmica, que é a mesma coisa que capacidade calorífica. Lembre lá, capacidade térmica ou capacidade calorífica é a massa multiplicada pelo calor específico, M vezes Czinho. Como eu tenho os dois aqui para as 5 substâncias, então significa que eu vou ter que multiplicar esses dois valores para cada uma dessas substâncias para encontrar aquela que tem o maior Czão, a maior capacidade térmica. Então vamos lá fazer as multiplicações. A primeira, 0,217 vezes 100, a gente tem 21,7. A segunda vai dar 22,6. A terceira, 27,9. A quarta, 22,4. E a quinta, 15,5. Então, nós temos 27,9 como valor maior de todos, portanto, cobre letra E. Próxima questão. Uma amostra de uma substância encontra-se inicialmente no estado sólido, na temperatura T0. Passa então a receber calor até atingir a temperatura final TF, quando toda a amostra já se transformou em vapor. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura T da amostra em função da quantidade de calor Q por ela recebida. Considere as seguintes afirmações referentes ao gráfico. Primeira afirmação. T1 e T2 são, respectivamente, as temperaturas de fusão e de vaporização da substância. Então, vamos aqui para o gráfico. T1 e T2. T1 está marcando o primeiro patamar, que é o X. T2 está marcando o segundo patamar, que é o Y.
Lembre lá que toda substância pura tem um gráfico com 2 patamares, onde o primeiro patamar é o patamar de fusão, o segundo patamar, o patamar de ebulição, vaporização. Então bate direitinho com a primeira afirmativa, T1 e T2, respectivamente, fusão e vaporização. Então a primeira, verdadeira. Segunda afirmativa, no intervalo X, coexistem os estados sólido e líquido da substância. O intervalo X é o patamar de fusão. Fusão, você está transformando o sólido em líquido, fazendo a transição do estado de agregação. Então, enquanto durar essa transição, você tem as duas fases ao mesmo tempo. Então, sim, aqui no patamar X você vai ter sólido e líquido. Enquanto que se a gente fosse analisar no Y, ele não pediu, mas a gente pode analisar, né? É a transição do líquido para o gasoso. Então aqui você vai ter as duas fases simultaneamente, líquido e gás, ok? Então segunda afirmativa também verdadeira. Terceira afirmativa, no Y coexistem os estados sólido, líquido e gasoso. Verdade? Não, acabei de falar aqui, né? Aqui você só vai ter o líquido e o gás. Aqui só o sólido e o líquido. Então, falsa alternativa 3 por conta do sólido. Ficamos apenas 1 e 2 verdadeiras, letra D. Nossa quarta questão diz assim para a gente. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria na mistura para um banho ideal? Então, o que a gente vai fazer? Nós temos duas substâncias, ou se você preferir, a mesma substância, uma mais fria e a outra parcela mais quente. Então a gente vai fazer exatamente essa análise. O que acontece com essa parcela quente e o que acontece com a parcela fria da água. Em relação à parcela quente, você inicia com 70 graus Celsius e tem que descer até 30, que é a temperatura do banho, a temperatura ideal para o banho. E em relação à água fria, você inicia com 25 e ela tem que subir até 30 para entrar em equilíbrio com a água quente, perfeito? Então, variação de temperatura sem mudança no estado de agregação, calor sensível. Variação de temperatura também não tem mudança no estado de agregação, outro calor sensível. O que é que a gente sabe? Se a gente disser que isso aqui é um sistema isolado, ou seja, o calor só é trocado entre a água quente e a água fria, quando você somar esses dois calores, a soma deles tem que dar 0. Lembre lá, calor sensível é MC ΔT para as duas parcelas de água, a quente e a fria. Então, massa da quente, constante da quente, variação de temperatura para quente e aqui para a fria. Detalhe importante, Czinho aqui para a água quente e Czinho para a água fria é o mesmo Czinho porque é água do mesmo jeito. Então, a gente pode, substituindo os valores, podemos cancelar o Czinho, perfeito? Mas perceba, por que apareceu o menos 40 aqui? Porque a água quente perdeu 40 graus, então essa é a variação de temperatura dela, né? E a água fria ganhou 5 graus, então tá aqui variação 5 graus, ok? Vamos pegar essa parcela daqui e passar para o lado direito. Por que eu quero isso? Porque eu quero que apareça a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. A razão é uma divisão, não é isso? Então perceba, passado para o lado de cá, os dois ficaram negativos, né? Vamos pegar a massa de água fria, que está aqui multiplicando, e passar para o outro lado dividindo. E aí aparece exatamente o que a questão estava querendo. Massa da água quente sobre a massa da água fria, a razão entre as massas. Menos vai eliminar o menos aqui, né? Menos dividido por menos dá mais. Os dois calores são iguais, né? Os dois calores específicos, né? A constante. E aí a gente vai ter, então, que a nossa resposta é 5 sobre 40, que é 0,125, letra B de bola. Nossa próxima questão, também do Enem. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade
como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. 5 selos, 5 variações percentuais. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa? Então, o que é que a gente vai precisar fazer nessa questão? A gente vai precisar analisar novamente água quente e água fria e encontrar agora a temperatura de equilíbrio. Porque provavelmente essa temperatura de equilíbrio não vai ser 16 graus. Porque 16 graus é depois de 6 horas. Então, a gente deve encontrar uma temperatura maior que 16 e aí a gente vai medir a perda até chegar nesse 16 aqui para poder achar a porcentagem. Então, de novo, a gente vai somar os calores sensíveis da água quente, que saiu de 40 e foi para a temperatura de equilíbrio, e da água fria, que saiu de 10 graus Celsius e foi para a temperatura de equilíbrio, ok? Somou os 2 calores, dá 0. A gente vai imaginar que nosso sistema está fechadinho, né? A garrafa, nada entra, nada sai, a troca só se dá entre as parcelas de água. Então, calor sensível para água quente e calor sensível para água fria, assim como a gente fez na questão passada. Vamos cortar logo os sezinhos, né, que a gente já sabe que são iguais. A gente fez isso na questão passada, né? Quando eles são iguais, a gente pode cancelar. Então, massa de água quente e massa de água fria. Não foi dado, mas foi dito que é 1/3 de um, 2/3 do outro. Então, se eu chamar esse aqui de 1, esse aqui tem que ser 2, né? O dobro. Perfeito? Variação da temperatura para água quente, ela começou em 40, terminou em temperatura de equilíbrio, final menos inicial. Para água fria, começou em 10, terminou no equilíbrio, final menos inicial. Só precisamos agora pegar esse 2, multiplicar todo mundo. O 1 aqui é desnecessário, é só repetir essa parcela, né? Então ficamos da seguinte maneira: 2 vezes a temperatura de equilíbrio e menos 80, 2 vezes menos 40. Repete a segunda parte. Agora a gente vai juntar o que é a temperatura de equilíbrio e juntar também aquilo que não tem temperatura de equilíbrio. Então ficamos com 3 temperaturas de equilíbrio e menos 90. Passa o 90 para o outro lado e passa o 3 dividindo. A gente vai ter que a temperatura de equilíbrio é 30 graus Celsius, mas a temperatura depois de 6 horas, 16. Então vamos fazer a comparação aqui, né? Temperatura de equilíbrio 30 graus Celsius, temperatura medida depois de 6 horas, 16. Então houve uma perda de 14 graus Celsius. Pense da seguinte maneira, como porcentagem. 30 graus Celsius seria 100%, né, de funcionamento da garrafa. Mas aí você perdeu 14. 14 é o nosso x. Vamos resolver essa regra de 3. 30x igual a 1.400. Passa o 30 dividindo, vai dar 46,67%, que vai estar aqui na categoria D. 46 está nesse intervalo. Nossa resposta, portanto, letra D de dado, ok? Agora vem com o tio Léo para a gente fazer questões de aprofundamento. Vamos lá. Nossa primeira questão, questão 6, primeira questão de aprofundamento, diz assim: uma quantidade de água líquida de massa 200 gramas a uma temperatura de 30 graus Celsius é colocada em um calorímetro junto a 150 gramas de gelo a 0 Celsius. Após atingir o equilíbrio, dado que o calor específico da água é 1 e o calor latente de fusão do gelo é 80, calcule a temperatura final da mistura gelo e água. Por que essa questão está aqui na parte de aprofundamento? Porque do jeito que foi dado a questão, os dados, a gente não sabe se essa temperatura de equilíbrio ela vai estar acima de 0 ou em 0. Percebe por quê?
Porque para subir a temperatura, sair do zero, você tem que primeiro derreter todo o gelo. Então a gente tem que saber se essa massa de água, 200 gramas, a 30 graus Celsius, contém energia suficiente para dar ao gelo, fazer o gelo derreter. Então essa é a charada da questão. Se a gente faz do jeito que a gente estava resolvendo as outras questões, simplesmente comparando as duas e achando o equilíbrio, a gente teria alguns problemas. Então o que é que a gente vai fazer? Quanto de energia térmica é necessária para derreter o gelo? Bom, derretimento é um calor latente, porque você está fazendo a transição de um estado de agregação para outro, né? A questão disse para a gente a massa do gelo 150 gramas e a constante de fusão 80. Então, multiplicou 150 por 80, você tem 12.000 calorias. Então, são necessárias 12.000 calorias para derreter o gelo. Agora, a gente precisa calcular qual é o máximo de calor que a água pode ceder para o gelo, perfeito? Então, o máximo seria pegar esses 200 gramas de água e levar de 30 graus Celsius até o zero, que é onde o gelo está. Então, a água perderia toda essa temperatura em forma de calor cedendo para o gelo. Então, é um calor sensível. A gente só quer que chegue a zero, a gente não quer que a água que estava líquida congele, perfeito? Então, calor sensível para a água, MC ΔT. Massa da água 200, constante da água 1, Czinho da água aqui. Variação de temperatura começa em 30, a gente quer que chegue em 0. O zero ali é desnecessário, 200 vezes 1, 200. 200 vezes menos 30, menos 6.000. Então veja, o menos indica o que a água está cedendo. Então dos 12.000 que o gelo precisa receber, a água só conseguiria fornecer 6.000. Então você ainda vai permanecer com metade do gelo na fase sólida. Então, temperatura dessa mistura, com certeza, ficará no 0 graus Celsius. Ok? Questão diferente. Por isso que ela está aqui no aprofundamento. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é uma questão bem curiosa e trabalhosa. Vamos prestar atenção. O gráfico mostra as curvas de quantidade de calor absorvido em função da temperatura para dois corpos distintos. Um bloco de metal e uma certa quantidade de líquido. Então está aqui a curva para o metal, né? O gráfico para o metal, o gráfico para o líquido. Quantidade de calor, temperatura. O bloco de metal a 115 graus Celsius foi colocado em contato com o líquido a 10 graus Celsius em um recipiente ideal e isolado termicamente. Olha, o ideal quer dizer que o nosso calorímetro não entra na conta, né? Ele pode até participar, mas a quantidade de calor é tão pequena, tão pequena, tão pequena que ele participa que pode ser desprezado, né? Considerando que ocorreu troca de calor somente entre o bloco e o líquido e que este não se evaporou, o equilíbrio térmico ocorrerá a... Veja, outra informação importante, quando ele diz não se evaporou, quer dizer que você não vai ter transição do estado de agregação. Então não tem calor latente, só calor sensível, ok? Então vamos lá. Vamos analisar o que aconteceu com o metal. O metal estava aquecido em 115 graus Celsius, né? E vai baixar até a temperatura de equilíbrio. Calor sensível, não há transição do estado de agregação. O líquido, por sua vez, começou a 10 graus Celsius e vai subir até a temperatura de equilíbrio. Também não sofre transição no estado de agregação. Então, o que a gente vai fazer é somar os dois calores sensíveis, né, e igualar a zero, porque a gente só tem troca de calor entre o metal e o líquido. Perceba que a gente tem MC ΔT para o metal e MC ΔT para o líquido. Qual é o problema dessa questão que torna ela trabalhosa? É que você nem tem as massas e nem tem o Czinho. Percebe? Não foi dado o calor específico do metal, não foi dado o calor específico do líquido, nem a massa do metal e nem a massa do líquido. Só que essa multiplicação massa vezes Czinho é o que a gente chama de capacidade térmica, lembra? Capacidade térmica é massa pelo calor específico. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar isoladamente o metal e depois isoladamente o líquido para tentar achar esse Czão para que a gente substitua lá no lugar de Mzinho, Czinho, ok? Então, o que precisamos fazer é achar o Czão a partir do calor e da variação de temperatura que estão no gráfico para a gente substituir aqui no lugar de Mzinho
Czinho, ok? Então vamos trabalhar primeiro com o metal, e aí perceba que esse ponto aqui, a gente sabe os valores exatos, né? E tem uma casquinha de banana. O calor aqui do gráfico está em kJ, joule do sistema internacional, quilo significa 1000, né? Então qualquer valor do eixo Y aqui tem que ser multiplicado por 1000 quando for ser usado. Então variação de temperatura de 0 até 100 é 100 de variação. E 100.000 joules de calor. Vamos fazer essa substituição. 100.000 igual a Czão e a variação de temperatura 100 menos 0. O 0 é desnecessário ali. 100 vezes Czão passa o 100 que está multiplicando, dividindo. 100.000 dividido por 100, 1000 joules por grau Celsius, ok? Vamos fazer a mesma coisa para descobrir o Czão do líquido. E aí a gente vai usar esse pontinho aqui que a gente conhece os valores exatos. 120 de variação de temperatura, né? De 0 até 120, e 300.000 joules de calor, ok? Substituindo os valores, a gente vai ter 300.000 igual ao Czão do líquido, 120 menos 0, que é a variação de temperatura para o líquido. 300.000, portanto, é 120 Czão, passa o 120 dividindo, 300.000 dividido por 120, a gente vai ter 2.500 joules por grau Celsius. Agora que a gente sabe o Czão do metal e o Czão do líquido, a gente pode substituir aqui e tentar achar a temperatura de equilíbrio. Vamos lá? Então veja, fazendo as substituições, lembre lá, o líquido e o metal têm as suas variações, o metal sai de 115 e vai até a temperatura de equilíbrio, e o líquido de 10 até a temperatura de equilíbrio, só calor sensível envolvido aí nos processos, tá ok? Somando os dois calores sensíveis, Czão ΔT para o metal, Czão ΔT para o líquido. Lembra? A gente já achou o Czão e o Czão substitui Mczinho nos dois casos. Vamos fazer a substituição dos valores. 1000 do Czão, que a gente achou para o metal, 2.500 do Czão do líquido, variação para o metal começa em 115, termina no equilíbrio, está aqui em cima. Variação do líquido começa em 10, termina no equilíbrio, está aqui embaixo, né? Passa o 1000 multiplicando os dois, pega o 2.500 multiplicando os dois termos aqui dentro, a gente vai ter, portanto, 1000 temperatura de equilíbrio, menos 115.000, 2.500 temperatura de equilíbrio, menos 25.000, ok? Vamos somar tudo que tem temperatura de equilíbrio e tudo que não tem temperatura de equilíbrio. 3.500, 1.000 mais 2.500, a soma de 115.000 com 25.000 dá 140.000, ambos negativos, continua negativo. Passa os 140.000 para lá, fica positivo, né, para o lado direito, pega o 3.500, divide 140.000 por ele, e aí a gente vai ter 40 graus Celsius como a temperatura de equilíbrio que a gente estava querendo encontrar. Questão mais trabalhosa, né? Requerer um pouquinho mais de pensamento. Por isso que está aqui nas questões de aprofundamento. Vamos lá para a nossa última questão. Uma barra de cobre de massa 200 gramas é retirada do interior de um forno onde estava em equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico entre a barra e o forno, né? E colocada dentro de um recipiente de capacidade térmica 46 calorias por grau Celsius, que contém 200 gramas de água a 20 graus. Então, aqui nós temos o calorímetro, o recipiente. Dentro desse recipiente a gente tem água a 20 graus Celsius. Então, o recipiente e a água vão iniciar a 20 graus Celsius, né? Diferente da barra de cobre que estava no forno, que nós não sabemos a temperatura, né? Vai começar na temperatura desconhecida. E é exatamente isso que a questão quer. Perceba que foi dada a temperatura final já de equilíbrio, 25 Celsius. O que a questão quer é exatamente a temperatura do forno, ou seja, a temperatura inicial da barra de cobre. E foi dado a constante do cobre, o calor específico Czinho do cobre, 0,03, ok? Então vamos lá fazer nossa análise. Agora a gente tem cobre, a água e o calorímetro entrando na nossa questão. Então, o cobre começa na temperatura inicial que nós não sabemos e termina no equilíbrio 25. O calorímetro e a água começam a 20 graus Celsius e terminam no equilíbrio em 25. Não há para a água transição de estado de agregação. O calorímetro, a máquina também não vai mudar o seu estado de agregação das moléculas, e o cobre também não. Não foi dito nada sobre o cobre estar derretido ou coisa desse tipo, né?
Então a gente só tem calor sensível. Vamos somar então os 3 calores, né? E aí na soma dos 3 calores, a gente tem igual a 0 a maneira pela qual a gente vai achar a temperatura inicial do cobre, né? Lembre lá, somou todos os calores, inclusive do calorímetro, igual a 0, porque o sistema é fechado, né? Então, para o calorímetro é Czão ΔT, porque no calorímetro é sempre dada a capacidade térmica. Normalmente para as substâncias é Mzinho, Czinho, porque eles dão normalmente a constante de calor específico, né? O Czinho das substâncias. Então, fazendo as substituições aqui, ó, tudo que foi dado na questão está aqui. Barra de cobre, massa 200. O recipiente, que é o calorímetro, tem o Czão 46. 200 gramas de água também de massa e o Czinho do cobre 0,03. Aí você vai dizer, poxa, mas ele não deu o Czinho da água. Na verdade, não é obrigatório ser dado, porque o Czinho da água é o Czinho de referência. Vale 1, né? A gente já está cansado de usar em outras questões. Então vamos fazer a substituição. 46, variação de temperatura para o calorímetro 5, né? Estava em 20, foi para 25, subiu 5. Para a água também, né? Estava em 20, foi para 25, subiu 5. Então 200 da massa da água, 1 da constante da água, 5, que a temperatura da água subiu 5 graus, né? Para o cobre, massa 200, Czinho 0,03, está dado aqui embaixo, né? Variação de temperatura para o cobre. Ele termina no equilíbrio, que é 25, e começa na temperatura inicial com que ele saiu do forno, que é exatamente o que a gente quer utilizar. Então, fazendo nossos cálculos aqui, 230, 200 vezes 5 dá 1.000, 200 vezes 0,03 dá 6. Esse 6 agora ele vai ter que multiplicar os dois termos aqui e a gente vai somar 230 com 1.000, né? Perfeito? Então, 6 vezes 25 dá 150, mais vezes menos, 6 vezes a temperatura inicial do cobre. Vamos somar ali 1.230 com 150, 1.380. Vamos passar esse 1.380 para o outro lado, passou negativo. Vamos fazer 1.380 por 6, o negativo daqui anula o negativo daqui. 1.380 por 6, temperatura inicial do cobre, 230 graus Celsius, letra C. É isso aí, galerinha. Espero que tenham compreendido os exercícios, entendido as explicações. Qualquer coisa, deixe sua dúvida lá no nosso canal ou pelo Instagram também. As aulas estão depositadas todas lá, fique à vontade para chegar lá e assistir na hora que você achar melhor. Próxima aula a gente vai ter condutividade térmica e lei de Fourier. Valeu, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Tchau, tchau, gente.